A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler o livro de 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 20. E quanto aos levitas, Aías tinha o cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gersonita, foi chefe dos pais de Jeieli. Dos filhos de Jeieli, Zetã e Joel, seu irmão, estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Aramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Ozielitas, Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, eram maioral dos tesouros. Os seus irmãos foram da banda de Eliezer, Reabias, seu filho, e Isaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicri, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e o chefe dos pais, capitães de milhares e de centenas e capitães dos exércitos tinham consagrado, e dos despojos das guerras as consagraram para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel o vidente, e Saul filho de Quis, e Abner filho de Ner, e Joabe filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer tinha consagrado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Então vemos aqui que no templo de Salomão em Jerusalém havia muitos tesouros que foram ofertados a Deus: ouro, prata, bronze. Nós sabemos que o rei Nabucodonosor, quando foi para a Babilônia, ele levou consigo esses tesouros, essas taças de ouro, esses vasos de ouro, de prata, enfim. E ele resolveu fazer uma festa lá. E o filho dele, né, o Beltesazar, resolveu fazer uma festa lá na Babilônia. E ele pegou esses vasos para fazer balada, para fazer farra com as mulheres no templo dele, fazendo uma festa aos seus ídolos. E nós sabemos que os vasos, o Senhor disse que na casa dele há todo tipo de vaso. E tem vaso até para desonra. Mas tem os vasos de honra, de ouro, de prata, de bronze, de pedras preciosas. Então nós vimos que Nabucodonosor levou esses vasos para lá, e que o seu filho usou aquilo para o mal, e aquilo trouxe a condenação e o julgamento de Deus. E naquela noite o reino da Babilônia se encerrou, porque o reino da Média e da Pérsia destruíram a Babilônia. Então veja que nós, como aqueles que servimos na igreja, no corpo de Cristo, nós precisamos cuidar dos vasos do Senhor, das coisas que foram consagradas a Deus. O que foi consagrado a Deus? As pessoas. Quando as pessoas elas se convertem, elas se entregam ao Senhor, elas se consagram a Deus. E nós também somos aqueles que nos consagramos ao Senhor. Então hoje na casa de Deus há todo tipo de vaso que precisa ser cuidado, que precisa ser guardado, que precisa ser usado adequadamente. Então esse era o serviço dos guardas dos tesouros da casa do Senhor. Versículo 29. Dos Isaritas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais e por juízes. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham cargo dos ofícios em Israel, daquém do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas era Gerias, o chefe dos Hebronitas, de suas gerações entre os pais. No ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre varões valentes em Jazer de Gileade, e seus irmãos homens valentes, 2.700, chefe dos pais, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e Gaditas, e a meia tribo de Manassitas,
para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Então veja que aqui Davi ele organizou todo o serviço sacerdotal, todo o serviço administrativo, todo o serviço político em todo o reino de Israel. Então aqui nós vemos que Davi, ele é o representante de Deus diante do povo de Israel. E ele também é uma figura do próprio Senhor Jesus, do próprio Deus, porque ele é aquele que organiza a sua casa. Por isso o Senhor Jesus disse assim: eu vou edificar a minha casa, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. As portas do inferno não vai usurpar os meus vasos que foram consagrados a mim, as pessoas que se entregaram a mim, porque eu mesmo vou cuidar e vou zelar delas. Eu serei o porteiro dessa casa, eu serei o que guarda os tesouros dessa casa. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, Davi é uma figura desse Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos guarda, porque um dia nós nos consagramos e entregamos nossa vida para o Senhor, e nós te adoramos e te louvamos, porque o Senhor é maravilhoso. Senhor, porque o Senhor é capaz de nos guardar do pecado, do mal. O Senhor também pode nos proteger de irmos para a Babilônia, levados por Nabucodonosor. O Senhor também é aquele que pode nos resgatar se nós estivermos lá na Babilônia. Senhor, por isso hoje vem fazer esse trabalho na minha vida, na vida de cada um de nós. Nos edifique, Senhor, como a tua igreja. Nós queremos cooperar com essa edificação. Amém. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Glória a Deus.